como é trabalhar para Portugal na área de TI? Bom, eu quero deixar registrado aqui nesse vídeo quais foram as minhas percepções, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu passei nesses últimos quase 3 anos que eu estou nessa consultoria, e dizer um pouco, né, se valeu a pena ou não valeu a pena ter trocado uma empresa aqui no Brasil, trabalhava numa empresa aqui como CLT e tal, para trabalhar para Portugal. Tá? Bom, vamos lá. Cara, primeiro assim, vamos pensar assim, né, tem algumas diferenças culturais, e isso eu gosto bastante, tá? Por quê? Porque você aprende coisas novas, então você aprende palavras novas. O português de Portugal, vamos dizer assim, é o mesmo, né? O mesmo português, mas a gente tem sotaques, o sotaque é diferente, o jeito de pronunciar algumas palavras é diferente, mas não é nada que nos separe absurdamente, né? Não é uma coisa que você vai ter dificuldade, não é algo que você vai sentir, não, poxa, eu não vou conseguir trabalhar, ou vou ter dificuldade para entender, nada disso, tá? Outro ponto é que, assim, geralmente os portugueses acabam sendo mais diretos e tal, na hora de falar, então, assim, isso às vezes pode parecer um pouco de até falta de educação. Algumas pessoas já, o cara tá sendo mal educado, a pessoa tá sendo mal educada. Não é. Então, o gerente, por exemplo, né, uma das experiências, eu tive alguns one-on-ones, né, ali, e aí, quando ele vem me dar um feedback, esse feedback é de forma direta, né, então, às vezes, no começo, algumas coisas até você fica lá, poxa, meio assim, por quê? Porque no Brasil a gente fica cheio de dedos para falar, no Brasil a gente fica cheio de dedos para tá passando a mensagem, né? Você fica tentando analisar, principalmente quando a mensagem não é muito boa, né? E aí aqui, trabalhando para Portugal, eu percebi que não, o que tiver que falar, eles vão te falar, então a comunicação é direta, e a comunicação acaba sendo mais assertiva, tá? Por quê? Porque isso não te deixa entender, de repente, o que você tá querendo entender, vamos dizer assim, né? Entender errado, e aquilo te deixa realmente, assim, situado no trilho do que você precisa fazer, quais são os próximos passos. Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal. Outro ponto, né? A questão das diferenças, tipo, linguísticas, né? Acho que a gente vai ter algumas coisas ali que são um pouco diferentes, mas não é nada que realmente vai atrapalhar no seu dia a dia, porém, os portugueses, eles acabam tendo o quê? Na cultura deles é muito comum falar mais de um idioma, né? E eles estão acostumados a estar andando na rua e estar escutando pessoas falando diversos idiomas, não falando só o português, né? Então, a questão do inglês, a questão de outros idiomas lá é muito valorizada. Eu diria até que o inglês, ele é básico, ele não é algo para o português como, vamos dizer, um a mais, não é um plus. O português, o inglês, todo mundo fala, tá? Vamos pensar assim, né? Você pega na escola, ali na formação do português, ele vai aprender português, inglês e vai aprender mais uma língua que está na escolha dele. Então aí pode ser o francês, pode ser o alemão, tem outras coisas. Então assim, você vê, é um povo que acaba sendo muito culto, acaba falando várias línguas, então a gente também tem que estar preparado com isso. Então assim, eu quero uma vaga na gringa. Cara, primeira coisa, vai estudar inglês. Se você não tiver com inglês mais ou menos, e mais ou menos que eu digo é o seguinte, tá? É no nível B2. Ali, final de pandemia, ali, sei lá, 2022, nessas épocas, você aceitava níveis de inglês menores, mas hoje em dia o que eu vejo é nível de inglês de B2 a C1 pelo menos, tá? Para as empresas te contratarem. Menos que isso, eu não vi nenhuma empresa ainda pedindo, tá? E aí tem uma questão que Portugal é um país muito pequeno. Como é um país muito pequeno, geralmente as consultorias pegam projetos internacionais. E esses projetos internacionais acabam sendo em inglês, porque você imagina, né? A galera em volta ali, só Portugal fala português, né? A gente tem outros países, tem Angola ali e tal, mas assim, né? Vamos pensar aqui na Europa. E aí, você tem que falar inglês, tá? Então, a questão do inglês aí é muito importante, tá? Bom, ambiente de trabalho. Cara, ambiente de trabalho, pra mim, não poderia ser melhor. Por quê? Porque, assim, o que eu acabei aprendendo? O pessoal não vive para trabalhar, trabalha para viver. Então, poxa, assim, eu nunca tive, sei lá, de repente, uma ligação do meu chefe fora de horário. Eu nunca tive, por exemplo, nada no sentido muito absurdo do que a gente está acostumado aqui no Brasil. A galera que trabalha na área de produção aí das empresas aqui no Brasil sabe bem o que eu tô falando, né? A loucura que é trabalhar trocentas horas no dia. Cara, quando eu fui para Portugal,
pude ver o estilo de vida da galera e depois convivendo com o pessoal, cara, é bem diferente, assim, é bem legal. A galera pensa de uma forma que, assim, o trabalho pra ele, ele não vive pelo trabalho, é justamente o contrário, né? Podem ter exceções, tá? Eu acho que eu fui bem abençoado aí, tanto na consultoria que eu atuo, quanto na empresa que a consultoria me alocou, porque é uma equipe muito legal. Então, podem ter exceções, mas assim, no modo geral, pelo que eu vejo, converso com as pessoas, isso é assim que é o modus operandi, né? A galera pensa muito disso. Então, assim, poxa, o ambiente de trabalho é sensacional, sabe? Eu não posso reclamar, né? Os feedbacks são diretos, tem demanda, tem bastante coisa, mas assim, sensacional. Outra coisa, questões de xenofobia ou coisas do tipo, nunca sofri isso, nem quando eu tava em Portugal, nem trabalhando, assim, nada, tá? E não vou falar pra vocês assim, é um povo muito engraçado, tá? Assim, tem muito, nos momentos mais descontraídos ali, que a gente tá conversando, tá ali, a brincadeira corre solta, assim, a galera conversa e é bem legal. Então, assim, não é que realmente, assim, eu tive eu fui abençoado no sentido de não ter passado por isso, tá? A gente sabe que tem vários relatos de pessoas que sofreram xenofobia, mas graças a Deus, no meu caso, não. Minha experiência foi sensacional e, sem dúvida, até agora, o melhor ambiente de trabalho que eu já passei, tá? Bom, a questão da comunicação, né, que eu tinha falado para vocês, você tem que ficar esperto com a questão do inglês, né, você tem que estar afiado no seu dia a dia, né, porque você vai usar tecnologia e projetos que a gente trabalha dentro das empresas ali, assim, eu vi de tudo, tá? Eu trabalho numa empresa que tem muito legado, então tem muita tecnologia mais antiga, mas são coisas que estão começando a ser migradas para tecnologias novas, né? Então, existe a oportunidade de você estudar para conhecer tecnologias novas, se já conhece, tem aonde aplicar, tá? Mas, no geral, o que eu percebo não tem uma diferenciação, não tem, por exemplo, uma ferramenta que o mercado português use, por exemplo, não, tá? É muito isso, assim, segue-se uma tendência global. O que o mundo está usando é o que o pessoal vai estar usando lá, tá? Questão de salário e benefício, cara, isso é uma coisa bem complicada. Por quê? Porque, assim, a gente sabe que esse é um dos calcanhares de Aquiles de Portugal. Por quê? Porque o salário acaba sendo baixo pro custo que você morar em cidades como Lisboa ou Porto, né? Cidades assim. Mas vamos lá. A minha experiência, tá? Você como um analista sênior, tá? Eu sou analista de suporte sênior. Você consegue chegar no salário de 2.000 euros líquidos, mais ou menos, tá? E aí, da última vez que eu fui ver isso, teria que ser em torno de 2.500 euros brutos para você chegar nos 2.000 líquidos. Isso falando em recibo verde, tá? Não sei como seria em contrato sem termo. Mas isso falando em recibo verde. E aí, assim, vai fazer uma escadinha para baixo com uma variação, sei lá, de 200, 300 euros pro pleno e pro júnior, tá? Então, vai ser talvez mais ou menos isso. Agora, também de falar com o pessoal lá, o que eu percebi? Que as pessoas que trabalham direto para as empresas, não trabalha só para a consultoria. Quando ela vai direto para a empresa, quando ela é internalizada, ou ela trabalha para uma empresa, esse valor aumenta, e aumenta legal, tá? Então, sim, tá? Não vou entrar em méritos aqui do que dá para você fazer com 2.000 euros no Brasil, quanto daria para você fazer com 2.000 euros em Portugal, tá? Não vamos entrar nesse mérito. E também existe a questão, se você não morar em cidades como Lisboa ou Porto, né, que são as principais cidades ali, se você não morar nessas cidades, como é que poderia ser o seu estilo de vida, como é que você vai fazer, tem uma série de coisas, se você é casado, se você não é casado, se você tem filho, se não tem filho, por aí vai. Isso talvez possa ser uma outra discussão, tá? E aí, eu tenho até alguns amigos que poderiam me ajudar, estão vivendo isso na pele já há alguns anos. Mas e aí? Assim, vale a pena ou não vale a pena trabalhar em Portugal? Vale muito a pena, tá? Mas vale muito a pena, por quê? Porque o que você vai ter de contato com outra cultura, possibilidade de melhorar o teu inglês, a possibilidade de aplicar mesmo para estar ali em projetos internacionais, isso também pesa muito pro currículo, isso é muito legal pro currículo, sabe? De você estar ali também, você vai acabar recebendo um salário legal, né? Ainda mais quem já tiver no nível sênior aí, você vai receber um salário legal até, para os padrões brasileiros hoje, se você estiver no Brasil,
E mesmo para Portugal, você vai estar também um valor legal, né? De repente vai um casal para lá, eles conseguem uma renda talvez aí de 3 mil, 2 mil e poucos euros, alguma coisa assim, talvez, né? Outro ponto, né? Se você pensa em ir para Portugal, poxa, tenta ir para uma consultoria. Por que ir para uma consultoria? Cara, porque a consultoria ela vai ajustar todos os seus documentos, ela vai fazer tudo o que tem que ser feito, né? A consultoria vai pegar os seus documentos, ela vai fazer a parte de visto, ela vai fazer tudo o que tem que ser feito, né? Você chega lá, e o suporte que a consultoria te dá é muito bom. Às vezes, por exemplo, a consultoria vai acabar te dando uma ajuda de custo para a hora que você chegar em Portugal. E aí também, talvez é um assunto para um outro vídeo, da questão dos arrendamentos, como é que funciona, como é que não funciona, a questão de brasileiro buscar arrendamentos também é uma outra coisa, mas ir por consultoria eu acredito que seja o melhor dos mundos, tá? Eu aconselharia, se você está pensando em trocar de país, alguma coisa assim, tentar ir por uma consultoria, acho que é o meio mais fácil de você tentar ir para lá. Portugal, sem dúvidas, é o meio mais fácil aí para o pessoal de TI, tá? Existem diversas consultorias muito boas no mercado, tá? Tem muita consultoria séria, mas também fique ligado, fique atento, porque tem consultorias que não são sérias, tá? Então, fique atento, uma outra hora a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Do contrato de trabalho, da questão toda, né? De quanto tempo demora para você receber o visto, e qual foi mais ou menos o custo que eu tive para fazer isso. Mas, de qualquer forma, eu aconselho sim, se você tiver a oportunidade, principalmente se você for solteiro, tá? Se você não tem filho, tá aí, você e sua namorada, você e sua esposa, não tem filho, cara, mete o pé, vai para Portugal, a experiência é sensacional, as cidades são maravilhosas, é lindo demais, o povo é um povo sensacional, e as experiências que você vai ter, isso não tem preço, tá? Então, se eu pudesse falar, né, valeu a pena, não valeu? Valeu a pena, com certeza, e eu faria tudo de novo, trabalharia novamente para Portugal, com toda certeza.